Salve Curitiba, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Smart City Expo Curitiba na Liga Arena, diretamente do Peão Talk, fazendo o nosso podcast aqui do Vale do Peão, da Prefeitura de Curitiba, no Smart Plaza, né, dentro desse grande evento que está acontecendo aqui de cidades inteligentes. E é para nós uma alegria poder compartilhar tantos empreendedores, tantas soluções tecnológicas, discutir temas de tamanha relevância, não só para o mercado de empresarial, o governo, mas também as pessoas como um todo. O cidadão aqui está sendo colocado em primeiro lugar, objetivando principalmente a felicidade. Mas para isso a gente precisa de muita tecnologia, a gente precisa de grandes soluções estratégicas de mercado, e com isso, na área de tecnologia, tem uma tecnologia que é muito importante ser falada, que é o cloud, ou armazenamento em nuvem, ou soluções em nuvem, né? Eu já tenho tudo meus arquivos na nuvem, inclusive os meus problemas. Eles estão sincronizados, né? Eles se dão num lugar, dão em todos, né? Eles estão todos sincronizados, e com isso, para isso, tem muita tecnologia. Para isso eu tô com o Júnior Machado, Alexandre Conte, da Opus Tech, Alexandre o CEO, o Júnior o CEO, o Alexandre Simão, esses nomes bonitos que o pessoal de marketing inventa. O pessoal de marketing tem criatividade para mim. Eu gosto também. Eu ainda acho que CEO é uma invenção do marketing. Não, tudo bem. Sabe o cara que eu gosto? PPTO. Para toda a obra. Exatamente. Vamos resolver, vamos tocar sem muito mais função do que cargo. Legal. Acho que essa é a cultura que a gente tem na Opus, né, Júnior? Show de bola. Júnior, você como o cara que tá na linha de frente, que bota a cara para bater aí, junto com todo o seu time, quantas pessoas? Hoje nós estamos com aproximadamente 40 colaboradores. 40 colaboradores. Conta a história da Opus Tech e o que a Opus Tech faz. Bom, a Opus Tech, para falar da Opus Tech, eu tenho que falar um pouquinho antes, né? Eu nunca tive o sonho de ser empreendedor, eu sempre fui da área técnica. Sempre fui apaixonado por resolver problema. Então, tinha problema, eu gostava de estar lá no meio, adaptar e resolver. A minha formação era MCT e MCSE, que são certificações antigas que a Microsoft tinha. Então eu era especialista, consultor na área de infraestrutura de produtos Microsoft. Meu irmão, que era meu sócio, ele me chamou para fundar uma empresa para consultoria e serviços na área de infraestrutura. Então a gente basicamente fazia projetos com soluções Microsoft, a gente abriu o leque para outras soluções de infraestrutura como VMware, Oracle, Citrix, e a gente começou a fechar clientes tanto de recorrência, de suporte, quanto projetos. Em 2013 a gente olhou para o mercado e viu que um dos nossos principais produtos estava morrendo, que era um servidor de e-mail da Microsoft chamado Exchange, onde a gente atuava muito nesse serviço. Por quê? Porque estava vindo o Microsoft 365 e o Google Workspace, que é a nuvem. Sim. Né? E a gente falou, cara, isso vai ser uma tendência. A nuvem vai dominar o mundo, e só não é... lá fora já era uma realidade. Aqui no Brasil, ainda em 2013, a gente tinha muito problema com link de dados, eles eram caros e não tinha uma banda suficiente. Então a gente falou, mas isso vai mudar, isso é uma questão de tempo, vamos montar um data center e oferecer serviços, microserviços em nuvem, como backup ou um e-mail para os nossos clientes de base já. E foi o que a gente fez e acabou dando muito certo. Acabou a gente fazendo um grande investimento em data center de 2015 para 2016, né? E resolvemos pivotar totalmente nosso negócio e focar em cloud. Descontinuamos todas as outras áreas de negócio e mudamos o nome para Opus Tech. Legal. Então, desde 2016, 2018 a gente acabou separando a sociedade, ele acabou indo para fazer outras coisas. E eu continuo tocando a empresa, né? Desde 2018, né? No quadro societário está eu, minha CFO, que é a Yuri, o meu CTO, que é o Ângelo. Nós três tocamos a empresa hoje. Legal. Do ponto de vista aí. E vocês estão em Curitiba com o data center em Curitiba? Isso, nós somos, tô até brincando agora ali no
painel que nós somos 100% curitibano. Nós falamos leite quente, dor de dente, comemos peão, falamos piá. Né? A gente ama. Eu sou um curitibano por uso capião. Legal. Eu vim do interior do Paraná há 27 anos para cá. Mas eu amo essa cidade, aprendi, quanto mais eu conheci as outras cidades, outras capitais, aprendi a amar mais Curitiba. O nosso principal data center fica aqui, né? Mas nós temos uma réplica em Miami, temos um data center lá onde a gente replica os dados para lá. E agora estamos abrindo um outro data center em São Paulo. Legal. Né? Mas nosso pé é cravado aqui, né? Que bacana. Nossa operação está aqui, nosso time inteiro está aqui. Né? A gente destoa um pouco das empresas de tecnologia, somos 100% presencial, gostamos dessa cultura, gostamos de pessoas, gostamos de estar perto. Eu brinco que tecnologia é o nosso meio, né? Nosso meio de fazer inovação, mas a inovação de verdade está em conectar as pessoas. Né? Acho que é isso que nosso propósito maior é servir nosso cliente com essa pegada humana, não perder isso, sabe? Legal. Tratando de tecnologia é um grande desafio, né, Gil? Pra caramba. E coach, me conte uma coisa. Você está preparado para saber, cara? Você curtiu meu trocadilho aqui, né? Conte uma coisa. Então, para quem não sabe o que é cloud, todas essas palavras técnicas que o Júnior aqui, que viveu, né, tem todas aquelas certificações técnicas e tal, não faz a mínima ideia do que é colocar as informações na nuvem, como que um empreendedor, uma empresa pode se usufruir da tecnologia da nuvem com a OpsTech. Vamos lá, fazendo uma analogia básica, né? A nuvem é aquilo que é o intangível. É o que você não sabe onde está e, graças a Deus, não precisa saber onde fica. Então, quando você manda um e-mail para alguém, onde está a sua caixa de e-mail? Aquele anexo. Você falou aqui do Google Drive, até de ferramentas, né? Como o próprio Office hoje roda na nuvem, né? Você consegue... O que é essa nuvem? É um serviço dentro de um servidor sendo acessado por um cliente num dispositivo, seja ele móvel, desktop, o que for. Né? Vamos voltar no tempo para quem é um pouco mais dinossauro, mais antigo, ou jovem há mais tempo, como nós aqui. Antigamente você tinha aquele dinossauro dentro da empresa, que era o grande mainframe. Você tinha um computador do tamanho desse pavilhão aqui e uma série de terminais burros onde o usuário fazia consultas e inputs para dentro desse grande hardware que era o mainframe, onde estava todo o poder de processamento. Sim. Hoje a gente está voltando para algo muito parecido com isso, só que obviamente com uma tecnologia atualizada que onde está esse mega computador? São máquinas virtualizadas dentro de um hardware muito mais robusto, habitando um ambiente chamado de data center. Então o data center nada mais quando você junta meia dúzia de nerds com engenheiros, advogados e tudo mais, né, para criar uma sala cofre que seja a prova do fim do mundo. Contra alagamento, falta de energia, desastres naturais, ou seja, o serviço que está rodando naquele servidor não pode parar. Né? Então isso ninguém vê. Então onde está a tal da nuvem? Nós somos alguns dos endereços da nuvem. Sim. Parte dessa nuvem da OpsTech está aqui em Curitiba. Faz o trabalho pesado de cuidar todo esse equipamento, desse hardware que E eu costumo dizer uma coisa, América, as melhores tecnologias são aquelas que a gente não considera uma tecnologia, porque a gente já incorporou no nosso dia a dia. Então hoje mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, mandar um arquivo, restaurar um backup que está em algum disco virtual, para nós já é corriqueiro. Ou seja, o usuário não precisa entender o que funciona por trás. Assim como a gente hoje não precisa entender a estrutura de um sistema operacional. Lembra do DOS que a gente dava lá os comandos em linha de comando, né? O Windows veio com uma interface gráfica para simplificar a vida do usuário. E a nuvem vem para simplificar a vida das empresas. Por isso nós temos, né, a nossa nuvenzinha aqui, que é tranquilidade. Você está estressado? Vai para a nuvem, cara. Joga para a nuvem, né? Joga para a nuvem. Por quê? Quando você vai para a nuvem, você deixa de sofrer problemas com falta de energia, com consumo elevado de energia do seu computador dentro de casa, né? Um usuário que vai lá e chuta a tomada. Então, quando você está na nuvem, você tem várias camadas de segurança que alguém, no caso nós, estamos trabalhando, não só a segurança da proteção do dado, mas da disponibilidade dos serviços. E aí a pessoa fica tranquila, não perde cabelo que nem a gente. A gente perde o cabelo pelo cliente. Por eles, né? E é legal isso que o Conte está falando, porque
essa questão da nuvem, ela aumenta a eficiência operacional das empresas, né? Aham. Você acaba não tendo que se preocupar com aquilo que não é teu core business e você tira aquilo da tua frente. Aham. Você foca em usar a tecnologia com estratégia, para o Sim. teu negócio crescer, para você ter o diferencial competitivo do teu concorrente. Mas essa parte de infraestrutura bruta você tira da frente. E ela traz inúmeros ganhos. Então, um ganho de eficiência, de performance. Por que performance? Porque você vai comprar um servidor, você não vai comprar o top, muitas vezes, para a tua empresa. Você não vai comprar aquele que tem maior capacidade de processamento. Mas a nuvem você usa porque você tem um conceito de economia em escala. Aham. Você está dividindo esse servidor com várias empresas que estão pagando pelo aquilo que está usando só. Aham. Né? E então você paga pelo aquilo que você usa. Se você está crescendo, você vai pagar um pouco mais, mas você não precisa superdimensionar um servidor e não saber se você vai atingir, e depois que você atingir tem que se preocupar em upgrade. Né? Você não se prende o teu crescimento por uma infraestrutura e ao mesmo tempo você usa o que tem melhor tecnologia. Que legal. Em uma economia em escala. E me conte uma coisa agora, fazendo esse link com a feira que nós estamos de Smart City, que o público é muito diverso, mas um público muito específico que a gente quer apresentar, que os expositores, né, estão trazendo soluções, é muito voltado para cidades, né, para as prefeituras, órgãos públicos, entidades, enfim, todo esse contexto. O poder público também pode usufruir da infraestrutura de nuvem, de fazer uso dessa tecnologia também em prol do cidadão? Com certeza. Quando a gente pensa em inovação, em tecnologia, a gente está aqui 3 dias aqui olhando bastante, tem bastante coisa nova, bastante coisa bem bacana. E hoje toda tecnologia ela gera dados. O mais importante para a empresa são os dados, né? Sejam eles dados bancários, dados contábeis ou dados para análise mesmo de negócio. Esses dados precisam estar armazenados em algum lugar. Esses dados precisam ser processados em algum lugar. E é aí que a gente entra. Todo mundo é nosso potencial cliente. Né? A gente tem aqui expondo hoje a Percons, né? Que faz a parte de lombada eletrônica, que faz a parte de radar. Esses dados vão ficar armazenados aonde? Né? Então é onde a gente entra. Então todo tipo de cliente é potencial cliente nosso hoje. E você, para usar um cloud, você precisa ser muito grande ou você pode começar pequeno também? É aí que a Opus, é a grande sacada da Opus, né? A gente brinca que nós somos a democratização da nuvem. Por quê? Eu sirvo tanto para aquele cliente que fatura, sei lá, 10 mil reais por mês, quanto aquele que está faturando 3,5 bi, 4 bi ano, né? Por quê? Porque você vai pagar só pelo que você está usando. Então, quando você vai para uma cloud pública, por exemplo, falando dos grandes players, que a gente pensa em Amazon, enfim, você tem uma gama de ferramentas que você precisa saber usar para operar aquele cloud. E se você se descuidar e fizer qualquer coisinha, tua fatura, boom. Eu tenho uma história boa dessa. Todo mundo tem uma história dessa. Aprendi a mexer com banco de dados quando eu vi minha fatura R$800 no cartão e eu não sabia do que era. Quando eu vi, eu estava fazendo migração de 56 mil linhas de uma carteira de recebíveis. Eu falei, de acho? Não. Poxa, cadê minha camada livre, cadê? né? Pô, que liberdade é essa, né? Mas isso é muito normal e a tua conta foi bem generosa. Ficou barato. Tenho casos de cliente que rodou e por um descuido de ativar alguma função, a fatura veio de 100, 150 mil dólares. Nossa, né? Uma fatura saiu de 2, 3 mil dólares para 100, 150 mil dólares. Então, por quê? Porque você precisa ter alguém especialista no cloud público, que tem certificações para isso, tem cursos para você operar. Quando você vem para uma cloud como a nossa, eu falo, cara, deixa comigo, meu time vai cuidar, vai operar. Se você quiser operar, você tem 100% de autonomia no teu ambiente. Mas se você precisar de um analista de banco de dados, por exemplo, eu chego até uma camada além. Eu vou na aplicação dele. Eu olho se o banco dele está lento, por que está lento, eu monitoro esse banco, eu faço backup de tudo. Ele não se preocupa com nada. Monitoro, faço análise de vulnerabilidade, olho se tem uma vulnerabilidade ativa, essa parte de segurança. Então, ele realmente foca no negócio. Né? E ele não precisa ter pessoa especialista em cloud no time dele. Se ele tiver, ok, vai operar também. Mas se ele não tiver, ele não precisa gastar com essa pessoa. Conta com a Opus para poder fazer essa... Isso ajuda principalmente o pequeno.
Ou o pequeno que está crescendo, que ainda está médio, antes de se tornar grande. Porque o grande tem uma equipe de 7, 10 especialistas, ele consegue absorver. Agora o pequeno custa. O empresário sabe como é folha de pagamento. E você ter uma pessoa especialista por uma única função, eu que falo tanto de multicarreiras, né? Puxa, você ter vários especialistas muito verticais, que ele fica ocioso boa parte do tempo. Sim, sim. A gente consegue absorver isso para o cliente e não fica mais caro, pelo contrário, fica mais barato no sentido de faturar em real ao invés de dólar de uma grande Big Tech. Claro. E fica mais barato porque ele pode aproveitar esses profissionais para fazer outra coisa ou nem montar esse time, contar com o nosso time. E me conte uma coisa assim em relação a... Quando você tem essa solução da nuvem à disposição, muita, como eu falei, do grande ao pequeno, e como o pequeno pode começar pequeno, né, e ele vai crescendo, muitas empresas chega um momento que ele precisa trazer mais robustez na sua gestão. Né? Eu sei que a Opstec também tem a questão de implantação, de oferecer ambientes para a implantação de sistemas ERP, né? Que são os sistemas de gestão empresarial. Se quiser falar um pouco mais sobre isso também. Recentemente a gente achou um nicho de mercado que estava um pouco descolado da parte do que a gente prega de atendimento. Né? O nosso grande propósito, a gente tem vários valores na empresa, né? A gente tem 7 valores que permeiam, norteiam nossa estratégia. Mas o principal desses valores a gente fala, o cliente é a razão. Não é que o cliente tem a razão, ele é a razão. Então tudo que a gente faz na Opus, ele é baseado no cliente. Isso não é uma frase de parede, isso a gente vive isso. Né? Então, ao ponto de que, eu tenho uma solução, uma inovação aqui para a Opus que vai ser muito legal, vai aumentar o nosso ROI, é bom para o cliente? Não é. Cara, vamos procurar outra coisa para fazer. Vai dificultar a vida do cliente? Então vamos procurar outra coisa para fazer. E a gente é reconhecido pelos nossos clientes por ser assim. Qualquer cliente que você pegar e ligar, falar, cara, o que é Opus? É atendimento. Vai falar que é cloud. Vai falar que é suporte, que é parceria. E muitos dos nossos clientes relataram que, se tivesse alguma coisa no meio de consultoria, de implementação do sistema, que fosse parecido com esse suporte de vocês, com essa modalidade de ver o negócio como vocês, ia destoar do mercado. E aí, recentemente, a gente abriu uma nova BU, né? Ela é apartada da parte de cloud, não sou eu que toco, tem uma pessoa à frente dela, mas que comunga e bebe dessa água também, de atendimento e suporte humanizado, que a gente é especialista em sistema de gestão. Aí a gente faz a implementação, a gente hoje utiliza como ferramenta a SAP Business One, SAP, né? E a gente faz a implementação e também a gente acaba ajudando clientes que têm uma implementação que ficou com algum gap, algum backlog. A gente tem um produto que a gente otimiza, olha para o cliente, vê as oportunidades que ele tem. Às vezes ele já tem um sistema implementado, mas não está utilizando 100% porque a implementação teve algum problema. E a gente olha e dá um relatório para ele e um período de 6 meses a gente resolve esses problemas. Que legal. Esse é um outro produto. E em relação à segurança, como que vocês olham? Porque eu acho que questão de dados, acho que a segurança é um dos fatores mais importantes também, né? Então, assim, a gente fala de segurança, a gente pensa no hacker, pensa naquela coisa super, cinematográfica, que existe também, muito mais do que o pessoal imagina. Mas a segurança é fazer com que o teu negócio tenha continuidade, que ele não pare a operação. Pensa numa loja que não emite nota fiscal, que o checkout está travado, que o caminhão está saindo da fábrica. Isso destrói qualquer negócio. Né? Ou seja, eu tenho que ter a segurança do meu negócio funcionar. Começa por aí. Segundo, problemas acontecem. Eu preciso ter capacidade de recuperação. Então, se eventualmente acontecer algo, perder um arquivo, perder uma situação, eu tenho uma rápida recuperação disso. Tenho um espelho, eu tenho um disaster recovery que vai colocar em pé tudo como era antes. E aí a gente chega numa camada de um ataque, seja por força bruta, seja por uma engenharia social, onde as pessoas estão interessadas em sim sequestrar a minha empresa ou capturar esse dado. Legal. Então, eu costumo dizer que nós que vendemos seguranças, nós somos o principal terrorista do cyberterrorismo. Por quê? Porque nós temos que conscientizar os empresários de que o maior problema é parar a operação. Talvez não tenha um hacker querendo entrar na sua empresa, mas a sua empresa, dentro de automação, inteligência artificial e tudo mais, caiu por fragilidades
e está numa cesta que foi sequestrada e a pessoa quer pagar um Bitcoin. Como é que eu faço para ter um Bitcoin para pagar o sequestrador digital, cara? Né? E a operação está parada. Qual que é a tua garantia que é um bandido? Eu já tive... Qual que é a tua garantia que você pagando ele vai te entregar? Em 2014 eu trabalhei numa empresa que tinha um servidor local, que ele acessou o HD e bloqueou, criptografou todos os arquivos e para descriptografar abriu o TXT. Vamos para o dia a dia comum. Você mandou aquele funcionário sem um processo de demissão, o cara chegou lá, né, revoltado. Foi lá e deletou todo o banco. As planilhas, acabou, não tem fechamento no mês, não tem um arquivo, né? Não tem história, está tudo em planilha, num disco aqui, e aí? Show de bola. E sabe, Américo, só para complementar, essa questão de cibersegurança é uma realidade, porque é um momento de tensão geopolítica que a gente vive no mundo. Então tem muitas economias, muitos países que estão sofrendo sanções. E o ciberterrorismo acaba virando uma ferramenta de levantar dinheiro, né? Então, de levantar fundos para a própria economia do país. Isso vem do governo do país. Então isso aumenta, e o Brasil ele é um alvo bem vermelho, bem grandão para o ciberterrorista. Por quê? Porque a gente tem uma cultura de não prevenir. Né? A maioria das empresas só vai pensar em cibersegurança quando sofreu um ataque. E às vezes esse ataque pode ser que ele seja reparável para a empresa. Então a empresa que sofre um ataque, ela se perder mais de 15 dias de dados, ela está fadada em 3, 5 anos a fechar, né? Porque não tem mais histórico de quem vai receber, de quem tem que pagar. Sim. Isso é mais comum do que se imagina. Né? E você indo para a nuvem, você tira essa carga. Né? Não é que não pode acontecer na nuvem, não pode acontecer em qualquer nuvem que você tiver, público ou privado. Só que você garante que você tem um plano B, você tem uma continuidade do negócio, que se você não tem um backup só, você tem 2, né? Que tem alguém pensando isso para você enquanto você pensa seu negócio. Show, isso é muito importante. Uma pergunta que eu estou fazendo para todas as pessoas com quem eu estou conversando, diante do papel que a gente está fazendo aqui nessa feira e a solução que vocês proporcionam para o mercado, traz para cada um de nós um senso de responsabilidade com as pessoas, né? E isso tem muito a ver a sua missão e a sua visão de futuro com aquilo que vocês oferecem. Queria saber de cada um, né? Qual que é a sua visão de futuro, o que você quer proporcionar, seja com a solução, com a tecnologia ou com a própria pessoa na Alpstec. Conte, quer começar com essa? Eu puxo a frente, né? América, a gente joga junto, faz podcast, estava aqui sentado outro dia no Pion Talk, né? Eu falo muito de centralidade humana. E eu encontrei na Opus uma empresa que não tem isso na parede, no slide apenas, tem isso na estratégia, no dia a dia, na cultura. Então sim, nós somos high-tech, mas antes nós somos high-touch. Então a gente olha muito para as pessoas e tende a buscar as melhores soluções, dentro do possível e do impossível, para que as empresas possam ter continuidade, para que elas possam fazer bem o seu core business, a sua operação. Né? E a gente está no meio aqui de um estádio falando sobre cidades inteligentes, negócios inteligentes. E só para pegar uma vertente de sustentabilidade, como que a gente pode contribuir para uma empresa ser mais sustentável? Para de gastar energia com um computador ineficiente dentro de casa, move a sua operação do seu ERP, do seu e-commerce, da sua aplicação para a nuvem, para dentro de um data center que está otimizado, e você gera crédito de carbono porque você diminuiu o consumo de energia elétrica. Só para a gente falar na primeira linha. E aí a gente tem várias outras para baixo, de muitas melhorias e contribuições que a gente pode fazer. Mas você quer ser inteligente, salvando o planeta, sendo sustentável, usa a nuvem como solução de redução de consumo de energia. Inclusive vai pagar menos energia por isso também. Legal. É bem nessa linha que o Conte está falando. Realmente nós somos high-tech, porque nós somos apaixonados por tecnologia. É um bando de nerd ali que acorda todo dia de manhã pensando, cara, o que eu vou fazer para impressionar o cliente hoje? Eu tenho um bando de maluco no meu time que pensa isso o tempo todo. Mas pensa a tecnologia do lado humano da tecnologia. Não a tecnologia vai substituir as funções. O mundo caminha para certa... É cíclico. Algumas funções acabam sendo renovadas, né? Elas acabam abrindo espaço para outras carreiras, né? Mas o nosso objetivo com tecnologia é conectar as pessoas com propósito, né? Então a gente vende isso para o nosso cliente. A gente vende que, cara, tô aqui, tô do seu lado, sou teu parceiro.
Eu uso a minha tecnologia como ferramenta para isso. Ela é uma ferramenta para eu inovar para a tua empresa. Ela é uma ferramenta para eu trazer mais segurança e estabilidade para a tua empresa e trazer novos produtos, novas soluções em nuvem que a gente sempre está pensando para otimizar a eficiência operacional da tua empresa. Mas inovação não é necessariamente tecnologia. Inovação é você olhar para a pessoa através dos olhos dela. Sim. Você entender como você resolve aquele problema. Sim. Mas não como você resolveria, como ela resolveria. Sim. O prisma dela. Então, a gente, nosso horizonte é não ser apenas uma empresa de cloud com alguma tecnologia específica, mas nós estamos criando novos produtos, tem coisa nova saindo por aí, que tem esse propósito, conectar pessoas. E em 10 anos a nossa missão é grande. Crescer bastante, né? A gente quer realmente estar entre as grandes empresas de tecnologia do Brasil. Eu acredito que com o time, né, que você tive a oportunidade de conhecer uma parte do time que está aqui na feira, tenho total certeza que vocês vão conquistar esses objetivos. Agradecer a presença de vocês, espero que a gente consiga transmitir essa mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, né? E deixar à disposição a OpenStack, né? Como que faz para a gente conversar com você? Já procura o coach, que ele que é o cara que vai fazer a ponta, né? Esse é o homem que começa as conversas na empresa, né? Então, a gente está com o stand aqui, está pertinho aqui do Vale do Pinhão, aqui do Peon Talk. A gente está ali com uma equipe bem preparada para atender, para conversar, para entender quais é a necessidade. Né? Mas o Conte também ali pode falar melhor aí, Conte, como que... Nós temos nossos canais também digitais, né? O site inclusive estamos lançando agora à tarde, nova versão do site da OpenStack. Já subiu na nuvem? Está na nuvem. Já está na nuvem. E esse é o movimento, ele está dentro do nosso data center. Legal. Ou seja, nós somos clientes do nosso próprio produto. Então faz sentido a gente ter isso fora, né? Então OpenStack com T-E-C-H, né? Tech de inglês, tecnologia, openstack.com.br, OpenStack oficial no Instagram e também no LinkedIn. Ou me procura diretamente, @Alexandre Conte. A gente tem aí, estamos fazendo barulho, vamos fazer muito mais barulho ainda, você vai ouvir falar da gente. E o nosso grande tagline, que a gente chama no marketing, né? A nossa chamada é muito além das nuvens, porque a gente não quer simplesmente hospedar seu dado e proteger. A gente quer levar você para um outro universo onde o seu negócio, sua empresa possa prosperar. E a nuvem, ela é tecnologia que possibilita fazer isso de forma dimensionada. Show de bola, muito bom. Prazer conversar Érico, com obrigado, vocês. Cara. Conte, satisfação sempre, tá bom? Obrigado. Conte com a gente, conte comigo. Conte comigo. E o cara é um marketing ambulante, Não, né, cara? cara? Que bom. Eu devia trabalhar com isso. Excelente aquisição. Valeu, obrigado, Valeu, gente. pessoal. Tchau, até tchau, mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.